Boa noite. Hoje vou falar um pouquinho sobre alguns dos primeiros filósofos da Grécia e eu vou tentar mostrar como algumas ideias desses pensadores ainda continuam presentes na nossa maneira de ver o mundo e até na ciência que a gente pratica hoje. O primeiro filósofo que os gregos dizem que foi o primeiro filósofo deles, um cara chamado Tales. Tales de Mileto. O sobrenome deles sempre se refere ao lugar aonde eles moravam. Então, era como se o meu nome fosse Rafael de Niterói, porque eu moro em Niterói, né? Então, o sobrenome deles é sempre o lugar onde eles moravam, tá? Então, o Tales, ele era de uma cidade chamada Mileto. E o Tales, antes de ser filósofo, ele tinha sido comerciante, ele foi matemático, ele conseguiu prever eclipse solar. Dizem que ele ficou muito rico porque ele foi para o Egito e como ele conseguia prever o clima, quando ia chover, quando é que ia dar as cheias do Rio Nilo, então ele acabou ficando rico sendo agricultor no Egito. Mas a gente não sabe muito bem se essas histórias elas são verdadeiras, porque o próprio filósofo ele não escreveu nada. O que a gente sabe são o que outros filósofos contaram sobre ele. Então, né, a história diz que o Tales foi o primeiro filósofo grego. E vocês conhecem ele lá da matemática, quando tem o teorema de Tales, que a gente usa para medir fazer cálculos sobre o triângulo. Então, vocês já conhecem esse cara. O Tales, ele viveu por volta do ano 650 antes de Cristo. Então, a filosofia grega, ela nasce há 2.600 anos atrás. E o Tales, ele faz uma mudança no pensamento, porque ao invés de explicar o mundo através das histórias mitológicas, desculpa, gente, eu tô o dia inteiro com uma tosse que vem, mas não vem. Ai, tá horrível. Ela não sabe o que é da vida, essa minha tosse. Porque ele não vai explicar as histórias como as histórias dos mitos, mas ele vai tentar encontrar um elemento na natureza que explique toda a natureza. Então, é um elemento da própria natureza que explique o mundo como todo. E aí o Tales, ele vai dizer que a origem do mundo está na água. Tudo que existe, existe a partir da água. E ele chega a essa conclusão
fazendo observações a respeito do quanto a água ela está presente em todas as coisas que existem, ou qual é a possibilidade da água estar presente em todas as coisas que existem. Então, uma coisa que o Tales observa, primeiro, é que tudo onde tem vida, ou para a vida existir, é necessária a presença de água. Os seres vivos, sejam os animais, ou seja, as plantas, precisam de água para se manter existindo, se manter vivos. Também, quando a gente aperta as sementes, sai óleo, né? Saem óleos. Por exemplo, tem lá o azeite de oliva, que a gente usa bastante, né? O que é o azeite de oliva? É o líquido que sai quando o caroço do azeite é amassado. Então, o que o Tales pensou? Para as plantas, tudo aquilo que gera vida também tem líquido dentro, no caso a semente, né? As sementes, quando a gente aperta, elas soltam o óleo, que é líquido. Deixa eu fechar a janela aqui de casa, que tá uma barulheira na rua. Tá me atrapalhando aqui. Muito barulho da rua, não conseguia ouvir meus pensamentos. E os animais também, né? Nós, seres humanos e os animais, o nosso processo de fecundação também, né? Tem o líquido, né? Por exemplo, os animais machos, né? Tem o sêmen, né? Que fecunda a fêmea. Então, nessas observações, o Tales ele pensou, né, que o líquido, a água, nos mantém vivos, mantém os seres vivos, mas também a própria origem dos seres vivos tem um componente água na sua origem. Também o Tales ele achou que a água fosse o princípio de tudo, porque a água é o único elemento na natureza que assume os três estados físicos, né? Sólido, água congelada, né? O gelo, líquido, que é a água líquida, e gasoso, que é o ar, o vapor. Então, Tales achava que as coisas duras têm água, as coisas líquidas têm água, e também o ar é formado de água, já que a água sube esses três estados da natureza, esses três estados físicos. Então, olhando, assim, fazendo uma observação do mundo, o Tales ele acreditava que todas as coisas tinham origem na água, porque a água ela está presente em todas as coisas. Então, se a água está em tudo, isso indica que tudo vem da água. Então, essa foi a primeira explicação filosófica para tentar explicar o mundo, né? Tentar dizer o que é o mundo.
E, assim, o Tales não estava lá, assim, tão errado, né? Porque a gente, hoje em dia, nós sabemos a importância da água, né? A gente tem as pesquisas sobre os outros planetas. Qual é a primeira coisa que os cientistas eles procuram saber sobre os outros planetas? É se tem água ou se teve água alguma vez lá, né? Porque se tem água, a possibilidade de ter vida é muito grande, e se teve água, a possibilidade de ter existido vida também é grande. E a gente, a nossa própria vida, né? Também depende da água, nossa saúde depende da água. Ai, gente, desculpa. Então a gente precisa da água e então tá um barulho insuportável que não sei se vocês estão ouvindo. Não sei se tá dando para Aqui não ouvir tá o aparecendo, não. barulho? Não tô vendo, não, pessoal. Não, cara, parece que é um barulho de moto, alguém acelerando uma moto na rua, assim, horrível, nossa. Ou motosserra, não sei o que é, um barulho insuportável, não consigo ouvir meus pensamentos, nossa. Hoje também tem um problemão aqui em Niterói, eu moro perto de uma comunidade aqui, aí hoje à tarde a polícia, enfim, matou um cara na comunidade, aí tá o dia inteiro protesto aqui na região, polícia, bombeiro, helicóptero, tá desde as 2 da tarde, maior confusão aqui na região. Hoje tá que tá. Vamos lá, tentar ouvir meus pensamentos. O... Bom, então o Tales ele oferece essa primeira explicação científica, né, sobre a origem do mundo. E aí cada um desses filósofos antigos eles vão tentar dar uma explicação procurando sempre um elemento da natureza para dizer qual é a origem do mundo. Um outro que é bastante famoso se chama Empédocles. Então, esse filósofo, ele vai dizer que não é só um elemento da natureza que dá origem a tudo. São vários elementos, ou 4. Ele vai dizer que são 4 elementos que dão origem a tudo, que é o fogo, a terra, a água e o ar. Então, todas as coisas que existem, elas existem a partir da combinação desses elementos. Então, ele dizia assim: os pássaros. Os pássaros eles são formados de terra, eles têm corpo, mas como eles voam, então eles têm bastante ar na composição deles. Por isso que eles conseguem voar. Os peixes têm na sua composição a maior parte água. Por isso que eles moram no mar e no rio. Nós, seres humanos, nós somos formados, na maior parte, de terra. Por isso que a gente vive na terra. A gente não voa e nem vive no mar. Então nós temos nossa maior parte é feita de terra. Mas também a gente é formado de ar, porque a gente respira. A gente também é formado por água, porque a gente bebe água.
E a gente também é formado de fogo porque nós temos temperatura. Então, as coisas elas vão se formando na medida em que esses 4 elementos eles vão se juntando. E aí, dependendo a maior quantidade de um determinado elemento, nós temos determinadas características. Então, essa era a explicação do Empédocles. E como é que esses elementos, eles se juntam? Ou se separam? Ele contava assim, que na origem existia uma massa única, uma coisa única só. Tudo era uma coisa só. E aí uma força externa, ele vai chamar de ódio, vai começar a gerar a separação dessa coisa única que existia. Então, tudo, essa coisa única começa a se separar e começa a formar uma diversidade de elementos. Depois, vai surgir uma força que une tudo, que ele vai chamar de amor. Então, o amor, ele vai começar a unir as partes que são semelhantes, e aí vai dar origem aos 4 elementos. Então, e essa força do amor e a força do ódio, elas continuam existindo no universo e continuam separando ou unindo as coisas. Então, tudo que existe, existe a partir da força do amor, que vai unindo os elementos, e vai deixando de existir pela força do ódio, que vai separando os elementos. Assim que esse filósofo explicava as coisas. Então, tudo é formado de fogo, terra, água e ar. E aí, dependendo da combinação desses elementos, as coisas existem. Então, como eu disse, né? Os peixes, eles têm os 4 elementos, porém, a água tem maior quantidade na formação deles. Por isso que eles moram na água. Os pássaros têm os 4 elementos, mas o ar em maior quantidade, por isso que eles voam. Nós temos os 4 elementos, só que a maior quantidade é a terra. Por isso que nós habitamos na terra. Eu vou pegar como é que ele explica as coisas. Então, assim como o Tales, que pegava a água como elemento, só que o Empédocles vai dizer que são mais de um elemento, são 4, né, no total. Depois vai ter um grupo de filósofos que vai tornar as coisas não tanto na natureza, mas eles vão tentar fazer uma coisa mais abstrata, mais mentais, para tentar explicar. E aí vai entrar um outro muito famoso, que vocês conhecem também, que é o Pitágoras. Vocês também conhecem ele da matemática, lá do Teorema de Pitágoras, né? Para também entender o triângulo, fazer cálculos sobre o triângulo. E o Pitágoras, ele é engraçado, assim, interessante, porque o Pitágoras, ele era um filósofo, mas antes de ser filósofo, ele era um religioso. E ele tinha fundado uma seita religiosa, uma seita secreta. Então, poucas pessoas podiam participar dessa seita. Mas
era uma seita muito famosa na época. E ninguém podia discordar do Pitágoras. Ninguém. Todo mundo tinha que aceitar o que ele falava. Até tem uma história que diz assim, que um dia um discípulo do Pitágoras descobriu que ele estava errado numa determinada ideia. E aí ele começou a mostrar para as pessoas que o Pitágoras estava errado, né? Que não era bem assim. Aí o Pitágoras mandou ele entrar num barco, acompanhado de outros discípulos, e quando eles estavam no meio da lagoa, jogaram o cara para fora do barco, e aí ele, enfim, né, morreu afogado, porque, enfim, tava colocando a seita em perigo, né? Então tem essa história sobre o Pitágoras. Não sei se é verdade, contam, né? O... E o Pitágoras também, ele foi o primeiro a se chamar de filósofo. Quem inventou a palavra filósofo foi o Pitágoras. Um dia perguntaram para ele o que ele fazia da vida. Aí ele falou, eu sou um sábio e, e eu sou um cara que tem amor em ser sábio. Então eu sou filósofo. Ele foi o primeiro a dar essa resposta. Bom, qual que vai ser a ideia do Pitágoras? Ele vai perceber que todas as coisas que existem no mundo, elas têm proporção. E elas podem ser explicadas pela matemática. Então, com a matemática, você consegue descrever tudo o que existe. E ele começa a ter essa noção estudando música. Porque na música tem muita matemática. Então, por exemplo, o violão. Vocês já devem ter percebido que no braço do violão tem uns risquinhos, né? Que formam as notas musicais. Então, o que é que esses risquinhos significam? Significam a divisão da corda. Então, dependendo aonde você divide a corda, você tem um som diferente. Tem uma nota musical diferente. Então, se você divide a corda bem no meio, você tem um som. Se você divide um pedaço menor, você vai ter outro som, e assim por diante. As cordas do violão também têm grossuras diferentes. Então, uma corda mais grossa tem um tipo de som, uma corda mais fina tem outro tipo de som. Isso é matemática, né? Grossura, tamanho, tudo isso é matemática. Então, estudando as cordas musicais, o Pitágoras ele percebe que tem muita matemática envolvida nisso. E só um pouquinho, gente. Tendo alguma coisa na rua. Tá cheio de moto barulhenta passando, tá acontecendo alguma coisa. O...
Então, e aí o Pitágoras ele começa a observar a natureza e começa também a perceber que a natureza tem formas proporcionais. Então eu vou dar um exemplo do nosso corpo. Se você medir o tamanho do teu antebraço, aqui do teu cotovelo até o teu pulso, esse aqui é o tamanho do seu pé. Teu pé tem esse tamanho aqui. Fala assim, não, Rafael, impossível, meu pé não é tão grande assim. É porque você está olhando o teu pé de longe. Mas se você colocar, você vai ver que é. O meu é. Quer ver? Vamos ver se eu consigo aqui fazer um malabarismo aqui. Meu antebraço, né? Ui, ui. Meu pé. Ó. Ui, ui. Viu? Se você fizer isso, você vai ver também que o teu pé tem o tamanho do teu antebraço. Geralmente, para a gente medir a nossa altura, a gente mede, né? Da ponta da cabeça até o pé, né? Mas você pode medir a tua altura também abrindo os teus braços. Porque da ponta do teu dedo médio até a ponta do outro dedo médio, dá a altura da tua cabeça até o teu pé. Então, o nosso corpo, ele tem proporções. Nosso corpo normalmente é proporcional. Não sei quem já fez algum curso de desenho uma vez, mas tem técnicas, por exemplo, para você desenhar um rosto, que é você dividir o rosto. Você faz uma cruz e depois você faz traços assim. E aí quando você começa a desenhar, você consegue fazer certinho o rosto da pessoa, seguindo a proporção do rosto. Então, né, o Pitágoras ele observou essas coisas e pensou, poxa, isso aqui a gente explica pelos números. Para você acertar uma receita de bolo, tem duas coisas muito importantes para você acertar um bolo. Primeiro, é você conhecer o teu forno, né? Você saber se teu corpo esquenta muito, se teu forno esquenta muito ou esquenta pouco. Isso é importante. E o mais importante de tudo é você seguir a receita. O que é seguir a receita? É você colocar as medidas certas de cada ingrediente. Por quê? Porque é proporcional. Não adianta você achar que tem que ir mais ovo, ou tem que colocar mais farinha. Não. Se você não colocar os ingredientes na proporção correta, a massa do bolo não dá certo. É matemática. Para você acertar, para você acertar o bolo, é matemática. Então, a partir dessas observações, o que o Pitágoras vai dizer? Se com o número dos números eu consigo descrever a realidade, então a realidade só pode ter origem nos números. Se o número consegue explicar tudo, é sinal que a origem de tudo está nos números. É assim. Vocês trabalham muito com números nas disciplinas técnicas, né? Ah, por exemplo, nessa disciplina aí que é o terror da eletrotécnica.
que é... Aqui até o professor Elias, que dá a matéria, circuitos elétricos. Vocês usam números para tentar explicar como é que a corrente elétrica ela funciona. É com número que vocês fazem as coisas, né? Se vocês erram a relação numérica, se vocês erram o cálculo, o circuito não dá certo, ele dá errado. A mesma coisa em relação a remédio. Você tem que tomar o remédio na dose certa. Dose é a medida certa. Porque se você tomar menos, você não fica curado. E se você toma mais, você pode morrer. Tá vendo? Então, tudo tem medida, tem cálculo, tem número envolvido. E observando isso, o Pitágoras, ele chega à conclusão, então, que se o número está em todas as coisas, então todas as coisas vêm do número. Então, é assim que Pitágoras pensa. Quem trabalhou já com engenharia, né, sabe disso. Antes de levantar um prédio, o engenheiro faz cálculos matemáticos para saber se o prédio ele fica em pé ou não, né? O que é um projeto? Um projeto é um monte de cálculo para saber se aquelas paredes vão ficar em pé ou não. Isso é um projeto. Um projeto elétrico, um projeto de mecânica, um projeto de engenharia civil. São cálculos. Os projetos são os números por trás da estrutura que a gente quer montar. Quando vocês fazerem a disciplina de projetos elétricos, o que vocês mais vão fazer são cálculos matemáticos. Na verdade, vocês só vão fazer cálculos matemáticos. Você pensa, poxa, mas projeto elétrico não é só puxar fio? Dizer quantas tomadas vai ter na parede? Não. É um monte de cálculo matemático. Então, esse foi o Pitágoras, né? Então, não é um elemento da natureza, água ou terra, que é a origem do mundo, mas é um número, né? Os números é que são a origem das coisas. E o último filósofo, vou mostrar para vocês hoje, se chama Demócrito. E ele apresentou uma ideia que a gente usa ainda hoje, vocês usam principalmente em química, na matéria de química. O Demócrito, ele vai dizer que todas as coisas, elas têm origem no átomo. A palavra átomo, ela significa algo não divisível, algo que não dá para dividir. Isso é o átomo. O Demócrito, ele falou isso no ano 400 antes de Cristo. E a existência dos átomos foi comprovada
mais ou menos em 1700, 1800 depois de Cristo. Então, o que o Demócrito dizia? Que o que faz as coisas existirem são esses pequenos objetos que não se dividem, e esses objetos eles têm vários tamanhos e várias formas, e esses objetos eles estão flutuando pelo espaço. E aí, à medida em que eles ficam flutuando, eles ficam se chocando, se batendo. Tem horas que eles batem e se unem. Aí eles formam coisas. Tem horas que eles batem e não se juntam. Batem e vão para outros lugares. Aí o que a gente percebe é o movimento das coisas. Mas o que importa é, existem essas pequenas partículas, esses pequenos objetos, que eles se unem. E na medida em que eles vão se unindo, eles vão dando existência para as coisas. Então, tem alguns átomos que têm formato de gancho, dizia o Demócrito. Então, eles se juntam. E aí, como é difícil separar, esses átomos, eles formam os objetos duros, tipo metal, rocha, né? Porque é difícil de separar. A água, dizia o Demócrito, é formado por átomos escorregadios. Então, né? Eles não chegam a grudar muito, não. Eles ficam resvalando no outro, né? Então, para cada coisa que existe um determinado tipo de átomo. E quando esses átomos eles vão se encontrando, eles vão dando existência para todas as coisas. Na química, né, vocês trabalham com essa ideia. Então, por exemplo, lá, o que é água, né, na química? O que é água na química? A gente diz lá que é H2O. Dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, quando dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio se juntam, forma água. Esse é o pensamento do Demócrito, que a gente usa hoje em dia ainda. Então, o gás carbônico, CO2, né? É um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Forma o gás carbônico. É assim que o Demócrito pensava, né? Na medida em que os átomos eles se juntam, eles formam coisas. Quando os átomos se separam, as coisas deixam de existir. Um exemplo é a energia nuclear, aquilo que faz a bomba atômica, né? Na época, o Demócrito ele achava que os átomos não se separavam, né? Hoje em dia, a gente sabe que os átomos se separam. E aí, o que é a energia nuclear? É justamente você quebrar um átomo no meio. O átomo de hidrogênio, eu acho. Então, quando você quebra esse átomo no meio, acontece uma liberação de energia, né? E aí, tudo desaparece. Tanto o átomo como tudo que está perto desaparece. Porque a bomba atômica é isso, né? Ela acaba com tudo que tem ao redor. Quando
quando os seres vivos morrem, né? A gente se decompõe. A árvore caiu na terra e aí, depois de um tempo, ela desaparece, né? Ela entrou em decomposição, ela desmanchou. Os átomos dela se separaram. É assim que o Demócrito ele explica o mundo. Então, todas as coisas existem porque existem pequenas partículas, pequenos objetos que vão se unindo e dando existência para as coisas. Então, olha, gente, esses pensadores, eles viveram há 2.600 anos atrás. Não existia ciência, não existia matemática, não existia química, e eles, observando a natureza, eles chegaram a essas conclusões. E essas conclusões deles, nós usamos ainda hoje para fazer a nossa ciência. A maneira como a gente tenta explicar o mundo hoje tem muito a ver com a maneira como esses primeiros filósofos gregos explicavam a natureza. Eles foram os desbravadores do professor. Oi, Gilberto, não entendi. Eles foram os desbravadores, né? Exatamente. Exatamente. Eles são aqueles que inauguraram esse tipo de pensamento. Por isso que eles são tão importantes para nós. Porque sem laboratório, sem universidade, nem livro existia, não tinha papel para escrever naquela época. Então, mesmo sem nada disso, eles pensaram coisas que se mostram, se não totalmente corretos, né? Claro, porque se passaram 2.600 anos, né? Mas o modelo de pensamento deles, a gente segue até hoje. Né? Então, nós não somos assim tão melhores como esses pensadores, né? Pelo contrário, a gente deve muito a isso que eles fizeram lá, né, há 2.600 anos atrás. A gente tem um costume de achar, né, que nós somos tão modernos e que os povos antigos não sabiam quase nada, né? Mas a gente só é moderno hoje porque esses caras pensaram essas coisas lá no passado. Tem até um desses filósofos que ele conseguiu medir o tamanho do planeta Terra na época. E ele errou por poucos quilômetros. Porque hoje em dia, né, os cientistas conseguem medir com exatidão o tamanho do nosso planeta. Mas nessa época desses filósofos, um deles, não lembro qual agora, também apresentou uma medida do tamanho da Terra e quase acertou. Ele quase acertou. Então, assim, é maravilhoso, né? Uma coisa fantástica. Nós, seres humanos, nós somos animais realmente fenomenais, né? Muito bonito. Então, o que a ciência de hoje tem de semelhante com esses filósofos do passado? Primeiro é a pergunta, né? O que os cientistas eles querem explicar? O que é o mundo? É isso que os cientistas querem explicar. O que é o mundo? E foi a pergunta desses primeiros filósofos. Né? O que é o mundo? E também, o que nós temos de parecido é a maneira de responder essa pergunta, que é observando a natureza. A gente observa a natureza e tenta explicar a partir dela mesma. E usando até algumas respostas que esses filósofos deram. Por exemplo, a matemática. A gente usa muito a matemática para explicar o mundo.
Na física, na química, se usa muita matemática para explicar. A própria matemática, né? Lá na geometria, para fazer as coisas geométricas. E também algumas intuições desses filósofos, por exemplo, o átomo, a ideia de átomo que o Demócrito criou. Ele errou ao achar que o átomo era indivisível, mas ele não errou ao dizer que as coisas são feitas de átomos. A química está aí para mostrar que ele estava certo, né? A química, ela descreve todas as coisas a partir de átomos, né? E a tabela periódica, aquela tabela periódica, é uma tabela atômica, né? De átomos. Todos aqueles lá são elementos atômicos, que têm diferentes formatos. E quando aqueles elementos da tabela se juntam com outros, eles formam coisas. Por exemplo, quando o hidrogênio se une com o oxigênio, forma água. É isso que o Demócrito falava. É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa o Demócrito dizia, sem saber de tabela periódica. Isso é fantástico, é lindo. É uma coisa muito bonita, assim. Acho fenomenal. Então é isso. Deu para pegar, mais ou menos? É claro que existiram muitos outros filósofos. Tá? Eu trouxe 4 principais. Né? Só 4. Mas tem muitos outros. Tem pelo menos uns 15. Né? Mas aí não... O importante não é vocês saberem o que cada um disse. Né? Isso é só procurar na internet. Coloca lá primeiros filósofos gregos, vai aparecer todo mundo. Mas o meu interesse é que vocês entendam como a gente pensa de modo semelhante a esses primeiros pensadores. Né? E de como o pensamento deles influenciou o nosso pensamento até hoje. Esse é o meu objetivo, assim, em apresentar eles, esses 4. Ok? Então é isso. Semana que vem. Semana que vem eu vou tentar trazer um pouquinho de outras filosofias que não a filosofia grega. Para a gente ver como outros povos pensavam um pouco diferente dos gregos. Que não influenciou a gente, mas influenciou outras culturas no mundo. Né? Influenciou lá na África e influenciou lá na Ásia, na China, na Índia, influenciou os outros povos. Tá certo? Então, a gente se encontra semana que vem. Tá bom? Tchau, tchau. Show, pessoal. Boa noite, professor. Um abraço. Até semana que vem. Boa noite, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu,